Queridos, nós vamos ler alguns versículos nesta noite. E eu queria que eu coloquei eles em ordem para facilitar a leitura. E o primeiro versículo que nós vamos ler é em Filipenses, no capítulo de número 1. Deixa a sua Bíblia aí, a gente vai ler outros versículos seguindo a ordem, depois Colossenses, depois 1 Tessalonicenses e assim sucessivamente. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 9. Filipenses 1, 9. Aqueles que não acharem, que os irmãos estejam ouvindo. Filipenses 1, 9 diz assim: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Vamos agora a Colossenses, capítulo 1 também, versículo número 10. É logo em seguida. Colossenses 1, 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Logo em diante, vá seguindo a ordem. 1 Tessalonicenses 3, 12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco. Aí mesmo em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, não vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, vá um pouco mais adiante. Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E para encerrarmos, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Logo em seguida. Segunda Epístola de Pedro, 3, 18. 2 Pedro 3, 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém, irmãos? Irmãos, eu não sei se quantos aqui notaram que todos esses textos, esses versículos que nós acabamos de ler, eles têm algo em comum, que é justamente o crescimento espiritual. Eu não sei quantos de vocês que estão aqui nesta noite pensam a respeito sobre esses versículos e o que acabamos de ler. Mas a Bíblia ela nos mostra uma doutrina que é fundamentada. Eu li todos esses versículos com o objetivo de mostrar aos irmãos que o desejo do coração de Deus é que cada um de nós cresçamos espiritualmente. E essa é a necessidade que cada um de nós possuímos na nossa vida.
Eu conheço muitas pessoas aqui que já fazem muito tempo, né, que fazem parte dessa obra. E a igreja em si, né, o prédio, talvez financeiramente, e algumas pessoas, elas cresceram na sua vida financeira, elas cresceram na sua vida com bens materiais. Alguns aqui estão conseguindo prosperar, humanamente falando, serem abençoados por Deus. Mas infelizmente, a grande maioria de nós, irmãos, estamos com a nossa vida estagnada, parada e paralisada espiritualmente falando. Muitos já não têm mais crescido, pelo contrário, têm retrocedido na sua fé, na sua caminhada cristã. E todos esses versículos que nós lemos no início, eles mostram que há um desejo no coração do Senhor, e esse desejo é que cada um de nós cresçamos na nossa fé, que a nossa fé prospere, que a nossa fé ela aumente diariamente, cada dia mais, para a glória de Deus. Deus não quer, irmãos, que eu e você permaneçamos da mesma maneira que nos encontramos quando fomos a Cristo no início da nossa conversão. A vida cristã ela deve crescer progressivamente, dia após dia, diariamente. E esse é o desejo do coração de Deus para a nossa vida. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite para poder trazer para a igreja do Senhor é justamente falando sobre o crescimento espiritual que deve haver na vida de cada crente, de cada um de nós. Deus, Ele quer que a gente cresçamos na nossa vida de intimidade com Ele, na nossa vida de oração, na nossa vida de santidade, na santificação. Deus, Ele quer que cresçamos, irmãos, em todos os aspectos espirituais da nossa vida. E muitos de nós temos sido negligentes nessa prática. Porque como, não sei se algumas pessoas observaram na oração do pastor, quando ele estava orando, e essa é uma verdade quando se trata de coisas seculares, quando se trata de coisas mundanas e naturais, nós temos nos empenhado ardentemente. Nós temos lutado com todas as nossas forças para poder conquistar aqueles objetivos que a nossa alma e o nosso coração anela e deseja. Mas eu quero lhe dizer nesta noite que o maior tesouro, a maior bênção que você pode conquistar para a sua vida é um crescimento contínuo na presença do Senhor. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos. Deus quer que cresçamos. Deus quer que amadureçamos cada dia mais em relação ao conhecimento dEle, em relação a fazer a sua vontade e viver para a sua glória. E eu vou primeiramente começar nesta noite, eu quero lhe dar algumas razões porque nós devemos crescer espiritualmente. E depois eu vou encerrar dando algumas características do crescimento cristão que deve existir na nossa vida, como nós identificamos ele na nossa vida. E a primeira razão que Deus ele deseja, que nós temos para crescermos espiritualmente, é que o crescimento espiritual é a maior evidência de que alguém foi regenerado. O crescimento espiritual é a maior evidência de que alguém conheceu a Cristo, de que alguém foi regenerado. Irmãos, nós não devemos ser conhecidos por causa da nossa prosperidade. Um crente verdadeiro, um crente genuíno não é reconhecido porque ele está prosperando na terra. Um crente verdadeiro, um crente genuíno, ele não é reconhecido porque ele está sendo abençoado constantemente ou recebendo bênçãos do Senhor nesse mundo. Mas o verdadeiro crescimento espiritual, ele traz justamente para a nossa vida algo que é de fundamental importância para a nossa vida.
E o crescimento espiritual, irmãos, há uma evidência, né? Ele evidencia que alguém nasceu de novo. Ele demonstra que houve um milagre naquela vida. Não importa, irmãos, quanto tempo tenhamos na igreja. Não importa quanto tempo tenhamos de membros. Não importa o que fazemos para o Senhor. Mas a maior marca e característica na vida de alguém que foi alcançado pelo Senhor, que foi regenerado pelo Senhor, é que tal pessoa, irmãos, ela vai crescer. Ela vai amadurecer. É bem verdade que existem momentos na nossa vida onde tropeçamos, onde muitas vezes caímos, onde muitas vezes a frieza, a indiferença, ela toca o nosso coração, porque nós somos pecadores. E não há homem perfeito nesse mundo. Mas é estranho alguém que afirma ter um conhecimento de Deus, alguém que nasceu de Deus, alguém que foi salvo por Cristo, alguém que foi regenerado pelo Senhor, e a sua vida continuar mirrada, a sua vida continuar sem crescimento. Não é normal, não é natural alguém que passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos dentro de uma igreja, irmãos, e ele continua vivendo da mesma maneira, ele continua vivendo da mesma forma, ele continua vivendo, carregando os mesmos pecados, os mesmos vícios que havia outrora na sua vida. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, esse tal é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. E a maior evidência que há na vida de um cristão, que verdadeiramente ele foi salvo, que ele foi regenerado, é que ele está crescendo constantemente. Que ele está crescendo a se assemelhar-se a Cristo. Que ele está se tornando cada dia mais parecido com Jesus. Esse deve ser o desejo da nossa alma, a busca constante do nosso coração, se parecer com Cristo. E a igreja tem perdido esse alvo, a igreja tem perdido esse propósito, e quando eu falo a igreja não é apenas esse rebanho, não é apenas essa denominação, mas nós percebemos isso de maneira generalizada em todos os cantos, em todas as denominações e congregações. Nós percebemos isso, irmãos, de maneira patente na nossa vida. E muitos que aqui estão pararam de crescer. Muitos que aqui estão um dia buscavam mais o Senhor através da oração, através da leitura da Bíblia, através dos cultos ao Senhor. E quantos estão parando, irmãos? Quantos outrora, antigamente, tinham desejo, tinham fome, sede de levar pessoas a conhecerem a Cristo? Quantos de nós, irmãos, outrora tínhamos prazer em vir à casa do Senhor? E provavelmente há alguns aqui que têm vindo à casa do Senhor se arrastando. Nós precisamos crescer, porque esta é a vontade de Deus, esse é o desejo de Deus para a vida do seu povo. Cresçamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus, diz a sua palavra. Hoje pela manhã, o irmão que trouxe a palavra no culto da manhã, ele usou o texto de Filipenses, onde diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Irmãos, a salvação ela é por graça, é pela graça do Senhor, é por meio da fé, mas essa salvação, irmãos, ela precisa se desenvolver, essa fé ela precisa crescer, ela precisa prosperar, ela precisa avançar. E quantos de nós, irmãos, temos estado com o nosso coração apenas voltado para as coisas deste mundo, para as coisas desta vida, para as coisas desta terra, e temos nos esquecido da nossa vida espiritual. Irmãos, nós somos seres espirituais, nós fomos alcançados por um Deus que deseja a nossa santificação e que anseia que cada um de nós venhamos morar com Ele eternamente. Irmãos, isso que nós experimentamos hoje um pouco antes, no momento da adoração, é apenas um vislumbre daquilo que será a glória no céu, e o seu coração não arde com isso. Precisamos meditar nessas coisas, precisamos encher o nosso coração e a nossa alma dos céus, precisamos tirar o nosso coração da terra,
Precisamos tirar a nossa vida deste mundo, porque nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. E Deus nos chama nesta noite a um arrependimento. Deus nos chama nesta noite a nos voltarmos para Ele em clamor, em pedido de perdão, em súplica, e dizer: Senhor, eu quero crescer, eu quero te conhecer. Paulo, escrevendo na igreja de Roma, ele disse: não vos conformeis com este século, não se conforme com a vida mirrada, não se conforme com o evangelho pobre, não se conforme com o evangelho que não é aquele da cruz. Não se conforme, irmãos. Não se conforme, vir dia após dia, domingo após domingo, terça após terça, ouvir a palavra do Senhor, ouvir a pregação do Senhor e continuar vivendo da mesma forma. É tempo de despertarmos, é tempo de invocarmos o nome do Senhor, é tempo de buscarmos esse Deus. É tempo, irmãos, de voltarmos a ter prazer nele. Se é que um dia você já teve. E se você nunca teve prazer em Deus, eu quero te dar uma má notícia. Provavelmente você nunca nasceu de novo. Provavelmente você nunca foi regenerado. Provavelmente nunca você foi santificado. Porque aqueles que Cristo chama, aqueles que foram salvos por Cristo, eles amam a Cristo, eles anelam por Cristo, eles desejam a Cristo, eles têm fome de Cristo, eles têm sede de Cristo. Eles desejam a Cristo. Muitas pessoas têm se enganado na sua caminhada, pelo fato de estarem prosperando, pelo fato de estarem, entre aspas, sendo abençoados, pelo fato de não acontecerem determinadas coisas na sua vida. Não se engane. Irmãos, cada minuto que se passa, cada dia, cada segundo, cada hora, nós estamos morrendo. E o dia se aproxima de comparecermos diante desse Deus Santo. O dia se aproxima, portanto não perca tempo. Remie o tempo, porque os dias são maus. Não perca tempo. Não desperdice o seu tempo, não desperdice a sua vida. Não temos nenhuma criança aqui, o mínimo que temos, talvez seja jovem ali, que deve ter uns 10, 12 anos. Mas todos nós já somos adultos. O tempo passa rápido, a vida passa rápida. É como a Bíblia diz, é como um vapor de fumaça. A nossa vida está passando. E eu lamento, irmãos, que talvez alguns de nós aqui naquele grande dia irá se lamentar profundamente por não ter oferecido a sua vida de maneira mais profunda a Deus e ao seu serviço e à sua glória. Ah, irmãos, como deveríamos conhecer mais esse Deus e buscá-lo de maneira mais intensa na nossa vida. Deus, Ele almeja que cada um de nós cresçamos. E muitos de nós temos retrocedido. Muitos de nós temos voltado. Muitos de nós estamos estacionados. Muitos de nós, irmãos, estamos como um carro numa ladeira que não tem força mais para subir. Mas esse Deus que nos chamou, Ele é poderoso. O Espírito de Jesus Cristo, Ele está aqui nesta noite. E esse Espírito, Ele continua ressuscitando mortos. Esse Espírito, Ele continua levantando paralíticos. Esse Espírito, Ele continua manifestando o seu poder. Porque a sua palavra é poderosa e eficaz. O pregador não é nada, ele é fraco. Ele não serve de nada, mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Deus, Ele continua agindo, Ele continua operando. Mas não podemos ficar inertes. Nós vamos ver nessa noite logo mais. E essa é a razão, irmãos, para que você viva uma vida feliz neste mundo. A felicidade está em Cristo. A felicidade está em conhecer a Cristo. A felicidade está em andar com Cristo. A felicidade, irmãos, está em viver para Cristo. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí logo depois ele vai dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ela medita dia e noite. Irmãos, igreja, desperte. A razão da felicidade é Cristo. Você não precisa de mais dinheiro, você não está precisando de saúde, você não está precisando de nada neste mundo. Você precisa de Jesus. Nós precisamos dele,
Porque quando estamos cheios do seu Espírito, porque quando estamos cheios da sua vida, quando estamos cheios da sua graça, quando estamos cheios da sua presença, nada vai abalar a nossa fé. O vento pode até soprar e a gente pode até cambalear, mas aquele que prometeu é fiel para nos suster nas suas mãos poderosas. Deus, Ele é aquele que nos sustenta. A razão de todo o desânimo da nossa alma, irmãos, está no pouco conhecimento que temos de Deus, que temos do Senhor. E nós devemos crescer espiritualmente, porque quando nós crescemos, irmãos, nós experimentaremos de um conforto maior. Você não será mais abalado por qualquer coisa. O pastor falou também aqui no início que ele está adoentado e chegou aqui só pela misericórdia. Provavelmente, se fosse no início da caminhada dele, ele teria ficado em casa. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa fé ela vai crescendo de glória em glória, de degrau em degrau. E Deus, Ele quer que cada um de nós cresçamos. Cada um de nós, irmãos, devemos crescer. A terceira razão que eu quero dar a você para que você busque crescer espiritualmente é porque o crescimento espiritual é o meio principal que agradamos a Deus. O meio principal pelo qual agradamos ao Senhor e trazemos prazer e regozijo ao seu coração, ao coração de Deus, é através de uma vida que está crescendo constantemente. Irmãos, Deus não está muito preocupado com aquilo que nós fazemos, porque tem muitas pessoas na igreja, irmãos, que tem muita atividade, faz um monte de coisa, corre para um lado, corre para o outro, faz aquilo outro, carrega banco, varre a igreja, prega na rua. Essas coisas são importantes, mas nada disso adianta se a nossa vida não está crescendo. Você que faz isso e não está crescendo espiritualmente, você está aparecendo apenas para os homens. Mas os olhos de Deus continuam encobertos sobre a sua vida. Os olhos de Deus, irmãos, continuam encobertos sobre a nossa vida. O meio principal que agradamos, se almejamos viver uma vida para a glória de Deus, se almejamos e desejamos viver uma vida que agrada ao Senhor, nós devemos crescer espiritualmente. Todos nós, irmãos, deveríamos anelar e almejar de todo o nosso coração ouvir aquelas santas palavras da boca do nosso Deus, quando Ele disse a respeito de Cristo no batismo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. A nossa vida, irmãos, Deus nos criou para dar honra, glória e prazer a Ele. Devemos viver para o seu prazer, devemos viver para a sua glória, devemos viver para o seu intenso e inteiramente prazer, irmãos. Devemos viver para a glória de Deus. Um outro ponto que eu queria dizer nesta noite é que o crescimento espiritual, ele é um dever de todo aquele que faz uma profissão de fé em Cristo. Crescer espiritualmente, irmãos, não é uma opção. Crescer espiritualmente não é algo que o crente diz para Deus: bem, eu quero permanecer como criança, como menino. Paulo disse que quando ele era menino, ele pensava como menino, ele agia como menino, mas quando ele cresceu, ele deixou as coisas de menino. E quanta infantilidade, irmãos, ainda há na nossa vida, quanta carnalidade há no nosso coração, quantas coisas de menino, de criança ainda na nossa vida, irmãos. E uma das coisas que nós mais percebemos isso na igreja do Senhor, de maneira geral, irmãos, é justamente as birras, as brigas, as contendas. É irmão contra irmão, é crente se levantando contra crente, é crente bicudo com outro crente. Irmãos, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos perdoar, porque esta é a vontade de Deus. E se a Bíblia manda com que a gente ame inimigo, imagine o seu irmão. E esse amor de Deus, irmãos, como está descrito lá em 1 Coríntios 13, Ele é capaz de perdoar qualquer ofensa. Não importa qual seja a ofensa, é possível em Cristo.
possível em Cristo. E nós precisamos, irmãos, crescer. Nós precisamos amadurecer espiritualmente para que o nome de Deus seja glorificado. É um dever de cada um de nós. Irmãos, na vida cristã, há a soberania de Deus e há a responsabilidade dos homens. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele tem os seus propósitos e os seus planos. Mas Ele tem determinadas coisas, irmãos, que somos nós que temos que tomar atitudes. Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Somos nós que temos que crucificar a nossa carne. Somos nós que temos que passar por cima do orgulho. Somos nós que temos que muitas vezes nos humilhar. Somos nós, irmãos, que temos que receber a afronta e perdoar, porque em Cristo há poder para perdoarmos qualquer um. Nós precisamos crescer para a glória de Deus. Esse é um dever na vida de cada crente. Não é uma opção. Não é algo que você diz: bem, eu quero, eu não quero. Se você é cristão, se você fez uma profissão de fé em Cristo, você assumiu um compromisso de amá-lo, de servi-lo e de viver segundo os seus mandamentos, viver segundo a sua palavra. Nós precisamos crescer, irmãos, e amadurecer para a glória de Deus, para o louvor e honra do seu santíssimo nome, porque essa é a vontade do Senhor. Como eu disse a vocês, nós vamos passar agora, eu estou correndo um pouco porque são muitos pontos. Vamos passar agora a ver algumas características de um crente que está crescendo em Cristo. Ouça com atenção, analise a sua vida, observe como você tem vivido, como você tem andado diante do Senhor. Porque há algumas marcas, irmãos, na vida daqueles que pertencem a Cristo. Há algumas características que se manifestam na nossa vida. E a primeira delas, irmãos, a primeira característica de que alguém está crescendo espiritualmente é que o senso de pecado na sua vida, ele vai se tornando cada dia mais aguçado. Quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais o pecado ele vai sendo perceptível de uma forma mais profunda na nossa vida. O que eu estou querendo dizer com isso? É que nós vamos vendo a santidade de Deus de uma forma maior e mais intensa. Alguém que está crescendo espiritualmente em Cristo, ele tem uma característica interessante, que o pecado ele vai se tornando cada dia mais notório na sua vida. Ele vai tendo uma percepção maior daquilo que é pecado. E a igreja atual, infelizmente, irmãos, tem perdido isso. Muitas das coisas, irmãos, que outrora era pecado para nós, hoje já é uma coisa normal e natural. Muitas coisas que os nossos pais viam com outros olhos, nós hoje temos visto com naturalidade na nossa vida. Eu vou falar isso de maneira mais clara e mais específica. Uns dias atrás eu estava conversando com uma irmã sobre algumas coisas da palavra de Deus, algumas coisas espirituais. E eu estava dizendo a ela que quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, irmãos, algumas coisas que para nós outrora parecíamos normal, a santidade de Deus, irmãos, vai clareando os nossos olhos para ver e enxergar que aquilo não é normal. E muitos de nós, por exemplo, não ver, por exemplo, o desperdício do tempo como um pecado.
Muitos de nós que aqui estamos, talvez ainda continua assistindo novelas. E aí eu quero falar algo que vai além. Muitos de nós, irmãos, temos perdido o nosso tempo e desagradado a Deus. Né? Novela nós estamos já fadados e acostumados a ouvir. Mas, por exemplo, quantos de nós hoje não vemos o cinema como algo pecaminoso? Não o cinema em si, mas aquilo que nós assistimos. Porque, meus irmãos, muito daquilo que hoje o mundo ele faz e a propaganda que há ali. E eu me lembro que há uns meses atrás, eu não me lembro se foi esse ano, mas eu acho talvez o ano passado, não sei se o pastor está lembrado, nós conversamos sobre isso rapidamente aqui na frente da igreja. E quantos de nós, irmãos, temos se alimentado e enchido e empanturrado a nossa vida com coisas mundanas? Como é que o Senhor diz que isso é pecado, irmão Israel? Por exemplo, nós vemos muito nos filmes de Hollywood e tratamos com naturalidade um homem se beijando com a outra mulher que não é a sua. Isso é o que, irmãos, diante de Deus? Alguém pode dizer, falar alto? Por exemplo, se eu saísse aqui e de repente pegasse uma irmã ali na frente e dizia: irmã, deixa eu dar um beijo em você, mas é só de brincadeira. Como é que você iria agir? Não, mas é a profissão dele. E aí, irmãos, nós temos fornicação, nós temos violência, nós temos tantos tipos de pecado, irmãos, que muitas vezes isso vai se passando desapercebido na nossa vida. Em se falar, irmãos, com o tempo que desperdiçamos. Porque a nossa vida, irmãos, ela passa rápida. E nós vivemos hoje numa geração, irmãos, que as pessoas elas precisam ter coisas. Os crentes hoje têm vivido como pessoas que não conhecem a Deus. Se eles não tiverem lazer, se eles não tiverem cinema, se eles não tiverem praia, se eles não tiverem viagens, eles se sentem oprimidos, eles se sentem deprimidos. Mas eu quero lhe dizer algo nesta noite, que é um remédio eficaz e que nunca falha para a opressão, para a depressão, para a falta de entretenimento: Jesus Cristo. É interessante, irmãos, que quando nós lemos a vida dos apóstolos, a vida dos profetas, a vida de Cristo, a gente não vê Paulo tirando férias. A gente não vê Pedro escrevendo a sua epístola e dizendo: irmãos, eu vou tirar uma semana de férias porque eu vou viajar ou fazer determinadas coisas. Talvez você esteja pensando aí: mas irmão, o senhor está sendo muito radical, o senhor está sendo muito, não sei nem qual a expressão usar. Mas o que eu quero que você compreenda, irmãos, que o nosso senso daquilo que é pecado para Deus, ele vai se aguçando. Alguém que está crescendo espiritualmente, ele quer viver apenas para uma pessoa, uma única pessoa, para o agrado dessa única pessoa, e essa pessoa é o Espírito Santo, é Cristo Jesus. E tudo aquilo que se coloca entre ele e Cristo precisa ser tirado, precisa ser removido, precisa ser deixado. Sai dela, povo meu.
precisamos, irmãos, abandonar tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que não traz edificação para a nossa vida. Paulo disse que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem todas as coisas, irmãos, é conveniente para o cristão. Pode ser conveniente para o ateu, pode ser conveniente para o ímpio, pode ser conveniente para o mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos o povo de Deus, que é propriedade exclusiva sua. E se a nossa vida, se nós fizermos uma profissão de fé em Cristo, hoje Ele é o Senhor, hoje Ele é o dono da nossa vida, nós somos os seus escravos. E quantos de nós, irmãos, temos comido esse lixo que a televisão tem nos mostrado, que o cinema tem introduzido na nossa mente e no nosso coração, e se alegramos e se regozijamos, mas depois chegamos na igreja e dizemos: Deus, enche-me do teu Espírito. O Espírito Santo de Deus não pode habitar onde há lixo. É isso que o mundo faz, irmãos. A última vez que eu fui no cinema, eu acho que faz uns 2 anos atrás, não me lembro direito, foi ver aquele filme dos Velozes e Furiosos. E logo na entrada do filme está lá a mulher com um short de 4 dedos, com as pernas de fora, né, o decote lá. Para que isso, irmãos? Porque isso faz parte do mundo. E Satanás, irmãos, ele quer enfraquecer a nossa vida. Satanás, ele quer nos distanciar de Deus. Ele quer nos manter entretidos. Quantos crentes, irmãos, estão ficando doentes? Não podem mais viver sem celular, sem internet. Se a internet cair, ele fica desesperado, ele fica revoltado, ele fica bravo. Agora, fazendo o que na internet? Olhando apenas besteira, olhando a vida dos outros, falando bobagem na internet, discutindo, brigando. Meus irmãos, vigie a sua vida. Nós não devemos apenas ansiar pelos céus, irmãos, esperar para vivermos com Cristo eternamente nos céus. O desejo da nossa alma deve ser hoje de agradá-lo. Eu sei que nos céus nós agradaremos a Ele perfeitamente, serviremos a Ele perfeitamente, mas deveria haver no coração de cada crente o desejo de começar hoje a agradar ao Senhor, a viver para Ele. E Cristo é suficiente para a nossa vida, Ele nos satisfaz. Ele nos satisfaz. Provai e vede que o Senhor é bom. Sabe por que você vive atrás dessas coisas? Porque você tem vivido para o mundo, você tem vivido para si mesmo, você não tem buscado o Senhor, você não tem meditado na sua palavra, você não tem buscado a Ele intensamente. Mas, irmãos, quando nós, no dia que nós passarmos a buscá-lo de uma maneira maior, nós perceberemos que Ele será a nossa suficiência, que Ele será suficiente para a nossa vida. Nós poderemos até perder tudo e não ter mais nada e ficar numa prisão como Paulo. Mas Cristo será a nossa alegria. Nós precisamos compreender que o que nós precisamos é Cristo. O que você mais precisa na sua vida é conhecer a Cristo e viver para Ele. Não é de coisas, irmãos. Não deixe o diabo te enganar, continuar te iludindo, te enganando. E quando nós estamos vazios desse Cristo, irmãos, nós vamos procurar qualquer coisa para preencher o vazio do nosso coração. Porque o homem, irmãos, ele vive em busca da felicidade. E a felicidade é Jesus. E quantos de nós, irmãos, temos achado que a felicidade é mais dinheiro? Que a felicidade é um casamento sem problemas, que a felicidade é a saúde perfeita. A felicidade é Jesus. Porque se estivermos cheios dele, da vida dele,
da graça dele, nenhuma outra coisa nos fará falta, porque ele nos será suficiente. A segunda característica de um crente que está crescendo espiritualmente é que a fé dele vai se tornando mais robusta, mais forte. Um cristão que está crescendo espiritualmente, irmãos, ele vai crescendo também em fé. Ele vai crescendo na sua confiança no Senhor, na sua dependência no Senhor. Amados, nós vivemos num mundo onde jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. Não espere, irmãos, um paraíso neste mundo, no sentido de que você não vai passar por tribulações, no sentido de que você não vai ter problemas. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Não espere uma vida sem tribulação. Muitos têm sido iludidos por esse falso evangelho que tem sido pregado hoje. Que crente não padece, que crente não fica doente, que crente não fica desempregado, que crente tem que ter uma conta gorda no banco, que crente, tudo na vida de crente tem que dar certo. Irmãos, esse não é o evangelho de Cristo. Essa não é a palavra que Deus nos revelou. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: olha, se eu ou até mesmo o anjo de Deus vos pregar um outro evangelho que vá além daquele que eu tenho vos anunciado, seja maldito, seja anátema. Nós precisamos uma segunda marca, irmãos, que acontece na nossa vida, irmãos, é que a nossa fé ela vai se tornando mais robusta. Nós vamos crescendo. Nós vamos amadurecendo cada dia mais. E Deus vai usar o que como instrumento em suas mãos? Os problemas, as tribulações. É no deserto, irmãos, que Deus trata o seu povo. É no deserto. E para que primeiro, antes de vir a coroa de glória, irmãos, vai ter que vir a coroa de espinho. Um outro ponto, uma outra característica que um cristão, um crente, ele está crescendo espiritualmente, é que o seu amor a Deus e a sua devoção a Cristo, ela vai crescendo gradativamente. O seu amor por Deus vai crescendo, vai aumentando. Você vai passando a amá-lo cada dia mais, que vai conhecendo. Você vai passando a desejá-lo cada dia mais, a viver para o seu inteiro agrado, para a sua vontade, para a sua honra, para a sua glória, para a sua exaltação. Um cristão que está crescendo espiritualmente, o seu amor por Cristo, ele não vai diminuindo, mas ele vai aumentando. Ele vai aumentando, ele vai crescendo, ele vai prosperando cada dia mais. Ele vai aumentando cada dia mais, ao ponto de ele abandonar a sua própria vida por causa de Cristo. É por isso que Paulo disse, irmãos, que ele perdeu tudo, abriu mão de tudo, por causa de Jesus Cristo. E nessa declaração de Paulo, ele diz algo que é maravilhoso. Ele considerava tudo como refúgio para alcançar a Cristo. Hoje nós não estamos dispostos a abrir mão de coisas mínimas para agradar a Jesus. Você está disposto a abrir mão de tudo por causa de Cristo? Esse é o tipo de fé que Deus ele quer nos levar. A abrirmos mão de qualquer coisa por causa dele, para a glória dele. O nosso amor e a nossa devoção a Cristo ele vai aumentando mais e mais. Em quarto lugar, a nossa humildade ela vai se tornando algo patente na nossa vida.
Alguém que está crescendo espiritualmente em Cristo é alguém que está se tornando parecido com Cristo. E Cristo, irmãos, Ele foi o mais humilde de todos os homens. Essa é uma característica que deve estar patente na vida do povo de Deus. Humildade. Meu querido, minha querida, essa deve ser uma luta constante na nossa vida contra todo tipo de pecado. E um dos pecados que são mais odiáveis aos olhos de Deus é a soberba, a arrogância e a prepotência. E a soberba, irmãos, ela nos engana. Ela nos cega e nos faz ver aquilo que nos faz a gente pensar aquilo que nós não somos. Mas um crente que está crescendo em Cristo, em conhecimento de Cristo, espiritualmente na sua vida, ele está se tornando manso e humilde de coração, cada dia mais como Jesus. Uma das grandes causas de termos tanto problemas uns com os outros, irmãos, é a falta de humildade. Por que é que quando alguém fala mal de nós, ou até mesmo fala a verdade, ou então calunia, ficamos tão irados? Porque nós se achamos muito bons. E alguém que está crescendo em Cristo, no conhecimento do Senhor, crescendo espiritualmente, é alguém que está crescendo em humildade. Não é alguém que tinha uma casa mais simples e agora tem uma mansão. Mas é alguém que está sendo manso e humilde de coração, como o Senhor Jesus. A humildade, irmãos, deve ser a marca, uma das marcas cristãs na vida de todo cristão, de todo crente. E quantos de nós, irmãos, temos pecado e transgredido diante do Senhor nesse quesito? Quantos de nós, irmãos, temos pecado contra o Senhor? Porque não tem se manifestado uma verdadeira humildade na nossa vida. E isso deve ser buscado diante de Deus para que Deus nos ajude. A quinta característica de alguém que está crescendo espiritualmente é que o desejo pelas coisas espirituais ele vai crescendo, ele vai aumentando. O desejo de buscar a Deus em oração, o desejo de ler a Bíblia, o desejo da comunhão com os santos, o desejo de vir à casa do Senhor, o desejo de cultuar a Deus. Irmãos, alguém que está crescendo espiritualmente falando, é alguém, irmãos, que passa a desejar de maneira mais profunda as coisas espirituais mais do que as coisas da terra. Nós devemos ser pessoas estranhas a esse mundo. A nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos propósitos, eles devem todos estar voltados com um único objetivo: buscarmos a glória de Deus na nossa vida. Esse deve ser o fim principal da nossa vida, irmãos, buscar vivermos para a glória de Deus e para exaltar o seu santo nome. É isso que deve aquecer a nossa alma e motivar o nosso coração dia após dia. Em sexto lugar, a sexta característica de alguém que está crescendo espiritualmente. Não se esqueça que o desejo de Deus é que cada um de nós cresçamos no conhecimento de Cristo. É que ele passe a ter um maior contentamento em Deus. Ele passa a ter contentamento em Deus, nas coisas de Deus. Ele não vive murmurando. Ele não vive de um lado para o outro, desesperado para que Deus mude a sua condição. Mas ele espera com paciência no Senhor. Ele ora a Deus sim pelas suas necessidades, porque a Bíblia manda com que
nos diz que devemos orar, apresentar diante de Deus as nossas necessidades, mas sempre colocando a vontade de Deus em primeiro lugar, sempre dizendo como Cristo disse, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele aprende a ter contentamento no Senhor. E precisamos, irmãos, grandemente aprender a ter isso na nossa vida, essa virtude espiritual chamada contentamento. A louvar a Deus, a bendizê-lo, a glorificá-lo em toda e qualquer circunstância. Na força dEle, na graça dEle, na misericórdia dEle, mas essa é uma necessidade que cada um de nós precisamos colocar em prática na nossa vida. O apóstolo disse que se nós tivermos com que comer e nos vestir, estejamos alegres, contentes. E quanta insatisfação, irmãos, muitas vezes tem se manifestado no nosso coração. E aí corremos de um lado para o outro, mas não há um contentamento em Deus. E um coração descontente, irmãos, ele sempre vai permanecer descontente. Você vê o povo de Israel quando saiu do Egito. Logo depois, com pouco tempo, eles começaram a murmurar por falta de água. Começaram a dizer que os alhos, os alimentos do Egito era melhor. E como isso, irmãos, traz tristeza e ira ao coração de Deus, a falta de contentamento. E em último lugar, a última característica, lógico, dentro daquilo que eu coloquei aqui, existem outras, de alguém que está crescendo espiritualmente, é o desejo pela salvação dos perdidos. Amém? Alguém que está crescendo espiritualmente, ele passa a desejar de maneira profunda a salvação dos perdidos. A nossa pobreza é tão grande, irmãos, que muitos de nós já não mais desejamos, não mais ansiamos a libertação daqueles que estão em trevas. A nossa indiferença às vezes é tão grande que nem mais os nossos entes queridos, os nossos familiares, não mais oramos mais. Quando a gente lê lá em Atos sobre a vida de Paulo, quando ele conheceu o Senhor, e depois que Ananias foi lá e orou para que ele recuperasse a vista, a Bíblia diz, irmãos, que Paulo ele passou a pregar o Evangelho. E quantos de nós não temos mais esse desejo, esse anseio na nossa alma de levar o perdido, o pecador, a conhecer a Deus? Quantos de nós estacionamos e ficamos parados? Não mais pregamos, não mais evangelizamos, não mais testemunhamos de Cristo para as pessoas. Não há mais aquela fome, aquela sede de levar pecadores ao conhecimento de Jesus. Nós precisamos, irmãos, que Deus desperte o nosso coração. Nós precisamos voltar a crescer de maneira espiritual. E juntamente com esse crescimento, irmãos, esse desejo, ele começa a crescer também na nossa vida. Esse anseio. Quantos de nós, irmãos, ficamos satisfeitos? Não devemos nos satisfazer, irmãos, com algo que não é da vontade de Deus. E o pecado é triste porque muitas vezes ele vai se passando desapercebido na nossa vida. Antigamente nós tínhamos muitos problemas no nosso meio. Mas eu me lembro, irmãos, que havia algo de positivo na vida de alguns, que era o desejo de levar pessoas a conhecerem a Cristo. Quando, entre aspas, se convertia alguém, nós ficávamos alegres.
Hoje nós chegamos aqui num lugar como esse e a gente nem se preocupa mais se converteu alguma alma ao Senhor. Deus é soberano, irmãos, e Ele salva quem Ele quer. Mas deve haver um ardor na nossa alma, no nosso coração, para que vidas, para que pecadores sejam libertos. Devemos orar e clamar a Deus, para que Deus utilize-se da nossa vida, irmãos, como canais em suas mãos, para que pecadores conheçam a Eles. Aqueles que pregam a palavra do Senhor, como eu, o Senhor, pastor e outros irmãos que aqui fazem culto de rua, não se contente. Eu quero lhe dar um conselho: nós deveríamos todas as vezes sair triste, arrasado com a nossa alma, quando pregarmos o Evangelho e nenhum pecador, irmão, se converter. Nós estamos tão focados no mundo, irmãos, que temos nos esquecido dessas coisas. Às vezes nós nos encontramos na rua, uns com os outros, e aí perguntamos: e aí, fulano, tudo bem, tudo na paz? E a gente diz, irmãos, com a maior naturalidade. Falta angústia na nossa alma, irmãos. Tem nos faltado um coração como o de Neemias, que quando ele ouviu as notícias a respeito de Jerusalém, a Bíblia diz que ele passou a orar e a jejuar ao Senhor. E quando ele se apresentou diante do rei para servi-lo, o rei notou o seu semblante triste e abatido. Irmãos, nós deveríamos derramar a nossa alma, o nosso coração diante de Deus pela salvação dos perdidos. Não devemos nos contentar, irmãos, a não ser se for a vontade soberana de Deus, que essa igreja ela se resuma até o fim dos tempos, na quantidade de pessoas que aqui tem. Mas o anseio, o anelo da nossa alma, irmãos, deve ser sempre: Deus, dai-me almas, Deus, dai-me vidas, Deus, usa a minha vida como instrumento em tuas mãos, para que outros te conheçam e sejam salvos. Esse deve ser o anseio da nossa alma, o desejo do nosso coração. E quão pobremente nós temos vivido, irmãos, miseravelmente, porque não há disposição para pregarmos para ninguém. Não há disposição, por exemplo, para sairmos da nossa casa no dia de hoje. Voltou a ter evangelismo, irmãos. E quantos de nós continuamos ainda acomodados? Quantos de nós ainda continuamos em casa? Quantos de nós ainda continuamos amando a nossa cama, o nosso descanso? Jesus, irmãos, o tempo todo não parava, era o tempo todo pregando, ensinando e pregando. Nós precisamos de um despertamento. Nós precisamos que Deus faça algo na nossa vida, mas precisamos clamar, nos quebrantar diante dEle, buscar a sua face, insistir diante dEle, continuar batendo na porta até que ela se abra. Não podemos nos conformar, irmãos. Eu quero que você compreenda que Deus é soberano, e eu creio na soberania de Deus, que Ele tem um propósito para cada vida, mas o que não pode haver no nosso coração, irmãos, é uma apatia, porque nós não sabemos quais são os pecadores que Deus quer salvar. Nós não sabemos quantos pecadores Deus quer salvar através da nossa vida neste lugar, através desse ministério. Nós não sabemos. Uma coisa eu sei: deve haver um desejo profundo no nosso coração em fazer e realizarmos a obra do Senhor. Jesus, ele diante de Jerusalém, ele disse: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara.
E nós temos perdido tempo com discussões, nós temos perdido tempo com brigas, nós temos perdido tempo com as coisas desta vida, com as coisas do mundo, nós temos perdido tempo. Nós devemos buscar diante de Deus apenas ter o necessário e investir o resto da nossa vida, os últimos dias da nossa vida ao serviço de Cristo. Deveríamos dedicar toda a nossa vida ao serviço de Cristo, a honra de Cristo, a pregação do Evangelho, o levar pecadores a Cristo, irmãos. Cada um de nós, irmãos, deveríamos ter esse desejo ardente no nosso coração. Cada um de nós deveríamos carregar no nosso coração, na nossa alma, esse desejo profundo de levar homens e mulheres a conhecerem a Cristo. E Deus não está procurando, irmãos doutores. Deus não está procurando pessoas que sejam extremamente capazes. Deus, Ele está procurando um coração que se coloque em suas mãos. Deus está procurando um coração como o de Moisés, que disse a Deus: Senhor, risca de mim do teu livro. Deus está procurando corações que se coloquem nas suas mãos e que diga ao Senhor: eis-me aqui, usa-me, Senhor, para a tua glória. Mas nós perdemos isso, irmãos. Nós estamos muito preocupados em prosperarmos, em ganharmos mais dinheiro. Estamos com foco em trabalhar mais. Quantos de nós temos trabalhado até se matar, irmãos? Eu estava conversando um tempo atrás com um irmão que antigamente os crentes, quando estavam desempregados, eles oravam a Deus por uma porta de emprego. Eu conheci alguns, mas eles não queriam qualquer emprego que impedisse a eles de virem à casa do Senhor. Esse era o ponto principal na oração. Deus, me dá um emprego, mas que não atrapalhe na realização da tua obra. O problema é que nós hoje queremos, irmãos, conforto. Nós fomos iludidos, enganados, estamos sendo seduzidos pelo mundo, estamos na mesma correria desenfreada. Eu me lembro na época do profeta Elias, que quando Deus guardou os profetas lá através do servo do rei, sabe qual era o alimento deles, irmãos? Pão e água. Pão e água. Mas hoje nós queremos, irmãos, a picanha, nós queremos roupas boas, nós queremos televisão de 200 polegadas, nós queremos casas confortáveis. E tudo isso tem afastado o nosso coração de Deus. Eu quero que você saiba uma coisa nesta noite: se Deus quiser te abençoar nesse nível, Ele vai te abençoar. Mas nenhuma dessas coisas, irmãos, se compara a Deus. Deveria haver no nosso coração a disposição, na nossa vida, e dizer: Deus, se tu quiseres que eu coma pão e água pelo resto da minha vida, contanto que eu esteja no centro da tua vontade, que assim seja. Deus, se tu quiseres, mas nós não estamos dispostos a sofrer por Cristo, irmãos. Nós odiamos sofrer por Cristo, nós repudiamos. Nós queremos bênçãos, nós queremos conforto, nós queremos prosperidade, nós queremos coisas, nós queremos coisas, nós queremos coisas. E se matamos de trabalhar. Há um tempo atrás o presbítero Wagner falou de um irmão, não sei nem se ele está no nosso meio ainda, ele não citou quem era, e esse irmão tinha um emprego.
E ele chegou para Wagner e disse que ia arranjar outro emprego para fazer um biscate. E ele não ia poder mais ficar vindo para a igreja. Misericórdia, irmãos. Que o Espírito Santo gere na nossa alma o desejo de preferirmos pão e água, contanto que estejamos na sua vontade, no centro da sua vontade. Temos sido iludidos. Temos entrado na mesma correria que o mundo está. Jesus, ele continua dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não ande ansioso. Ah, se Deus descesse sobre nós nessa noite. Se o Espírito Santo usasse essa palavra para nos despertar, irmãos. Que Deus nos ajude. Eu quero dizer a vocês que eu não estou numa condição melhor do que a de vocês. Eu não deveria nem estar aqui pregando, irmãos. Mas nós temos que continuar pregando. A pior coisa do mundo é ouvirmos falar de um Deus que nós não experimentamos. Que o Senhor tenha piedade de nós. Que Deus nos ajude. Vamos orar, irmãos.